Olá, nerds e geeks do meu Brasil, cadê vocês? Cadê vocês? Já estamos aqui ao vivo e hoje a gente vai bater um papo sobre a importância do empoderamento pessoal para a autoestima. Enquanto vocês vão chegando, eu vou escrevendo aqui o tema aqui da nossa live. A importância do empoderamento pessoal para a autoestima, que a gente vai falar hoje. E aí, enquanto vocês estão chegando, esperar vocês começarem a chegar, aparecer. Eu acho que hoje vai ter menos pessoas, porque é Dia dos Namorados, as pessoas devem estar comendo seus fundis e... Oi, Fê, tudo bom? Olá, quanto tempo, quanto tempo? Como é que o senhor está? Como é que está você aí, Dia dos Namorados, em quarentena? Uai... Ai, seja bem-vindo. Se você quiser, a gente pode até bater um papo junto sobre esse tema, né? Fica aí a seu critério, você que sabe. Se você quiser, a gente abre aqui a câmera e bate um papo junto aí, você e eu. Mas é que eu vou conversar hoje com o pessoal sobre a importância do empoderamento pessoal. Imaginei, né? Você trabalhando, óbvio, né? Lógico, sempre. Isso é bom, Fê. Isso, assim, pegando um pouco com o tema que eu vou falar hoje, isso já mostra... Rota do Sol, eu já ouvi esse... Sem condição de abrir a câmera, imaginei. E pegando um gancho com o tema que a gente vai falar hoje, sobre empoderamento pessoal, é o fato de você estar sempre buscando trabalhar e sempre buscando fazer coisas e estar produzindo coisas, isso mostra o quanto que é importante, né? Para a própria questão do empoderamento, né? A gente às vezes acha que empoderamento é só uma dimensão para determinados grupos, e não, empoderamento é uma forma mais ampla para todo mundo. Rota do Sol que acabou de entrar, não sei se eu não me engano, mas qualquer coisa eu tô aqui, tô terminando já e tá com 20% de bateria. Não, sem problema, se você precisar sair, não tem problema nenhum, tá bom? Fica aí à vontade, Fê. A gente tá aqui para bater papo. Gente, eu falei para vocês que a gente ia... A Valdênia! Sim. Oi, Valdênia, tudo bom? Como é que você tá? Mulher, saudade de você, saudade. Eu tenho visto as fotos lá no Facebook, carinho enorme por você, né? Saudade. Eu falei para vocês que ia tentar fazer essa live tanto por aqui pelo Instagram quanto pelo YouTube. Só que eu não tive tempo de testar lá o OBS, então vai só aqui pelo Instagram mesmo. Eu preparei uns flyerzinhos. Depois que terminar aqui a live vai pro IGTV e eu vou colocar os flyerzinhos. Nossa, eu tô com um machucado aqui, que eu não sei do que é. E vou colocar os flyerzinhos aqui na timeline, tá bom? Oi, Rose, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos começar, então, falando sobre a importância do empoderamento pessoal para a autoestima. Por que esse assunto é um assunto que eu acho que é muito importante para nós, nerds, geeks, conversarmos sobre isso? Primeiro, eu quero que a gente desmistifique um pouco o conceito empoderamento, em função dele ser muito vinculado a determinados grupos sociais. As pessoas têm um preconceito gigante com a palavra empoderamento, acham que é uma palavra que é exclusiva de determinados grupos, e não é. O conceito empoderamento é um conceito clássico das ciências humanas, e é um conceito que, na verdade, ele tem a ver com a retomada do poder, né? Deixa eu passar aqui meu slide, né? A grosso modo, seria dotar ou dotar-se de poder, né? Nós, como seres humanos, nos percebermos poderosos, nós nos percebermos com poder. E aí não é poder no sentido de uma pessoa ser poderosa, de uma pessoa ser aquele poderoso. Eu nasci na década de 70, né? Então a gente tinha aquela imagem dos anos 80, por exemplo, quando a gente via filmes e tal, que uma pessoa poderosa era aquela pessoa que tinha muito dinheiro, que tinha, né, cargos políticos e tal. E não é necessariamente esse tipo de poder que a gente vai falar aqui hoje. Então, a primeira coisa que eu quero é que a gente tire da cabeça essa ideia de que empoderamento é uma coisa ruim, né? Não estou aqui falando que empoderamento de determinados grupos seja ruim. Estou dizendo que a gente precisa pensar em empoderamento pessoal independente do grupo social que a gente está plotado. Não sei se faz sentido o que eu estou colocando, né? Por quê? Porque empoderamento pessoal é uma coisa necessária. A gente não nasce se sentindo poderoso. A gente não nasce se sentindo poderosa.
O empoderamento é algo que a gente aprende, ele é desenvolvido, ele é aprendido, né? À medida que a gente vai crescendo, a gente vai se percebendo e vai nas relações interpessoais e na convivência com o meio externo, a gente vai se percebendo capaz ou não capaz de determinadas coisas. Então, o empoderamento é um conceito clássico nas ciências humanas, que é dotar-se de poder, você se perceber capaz de fazer as coisas. Mas capaz de quê? Que poder seria esse, Flávia? De que poder que a gente está falando? Eu estou falando do poder de controlar a própria vida. Basicamente, esse é o poder do qual o conceito empoderamento trata. É o poder de ser capaz de tomar conta, tomar decisões, gerenciar, de ser capaz de sentir-se no controle da própria vida, de se sentir protagonista da tua própria história. Então, seria basicamente esse o conceito que empoderamento nas ciências humanas tem, né? E poder pessoal, gente, é uma coisa que ele é relacional e ele é aprendido. Por que ele é relacional? A gente não nasce numa ilha deserta, né? A gente nasce dentro de um determinado contexto social, a gente nasce dentro de um grupo social. E aí, a depender das relações que a gente tem nesse grupo, a gente vai se percebendo, a gente vai crescendo e se desenvolvendo desde a nossa infância, se percebendo mais poderoso ou menos poderoso, mais no controle da própria vida ou menos no controle da própria vida. Isso é uma coisa que é desenvolvida lá no começo da nossa infância. Então, nem todos nós temos uma infância que é capaz de gerar na gente um ambiente em que a gente se sinta capaz, que a gente se sinta preparado para lidar com as coisas, preparado para lidar com o mundo externo. Tem pessoas que elas são muito protegidas e muito limitadas, no sentido assim, de que as pessoas não deixam elas fazerem muitas coisas, experimentar muitas coisas quando crianças, que elas não têm nem a experiência de tocar em determinadas coisas, e elas acabam crescendo muito medrosas, muito inseguras, se percebendo como alguém muito incapaz de ter controle sobre as coisas. Não sei se faz sentido, né? Então, quando a gente vai crescendo, a relação que a gente tem com a nossa família, com os nossos amigos, isso vai moldando a percepção que a gente tem do nosso próprio protagonismo, a capacidade que eu tenho de ser um agente ativo. Oi! Então, a gente está fazendo uma live aqui sobre empoderamento pessoal. Se eu estiver falando muito rápido, você me dá um toque que eu falo um pouco mais devagar para você entender, tá bom? E aí eu queria pedir, gente, pelo amor de Deus, dá aqui o like, coloca aí no coraçãozinho para o Instagram espalhar aqui essa live para as pessoas, né? Que é assim que a coisa funciona. Então, quando a gente vai se desenvolvendo, tem pessoas que são privadas de ter experiências. Então, por exemplo, quando a criança vai lá, ela vai e coloca o dedo na tomada, ela vai tomar um choque. É óbvio que ninguém quer que uma criança tome choque, mas não é um choque que vai matá-la. Mas se o adulto não deixa a criança experimentar que aquele choque ali faz mal, que ela sente dor, e ela nunca experimenta choque nenhum, ela se torna insegura, por exemplo, quando ela for lidar com qualquer aparelho elétrico. Não estou dizendo que isso é uma regra, tá, gente? Mas para vocês entenderem que é a analogia. Ela se torna extremamente insegura de qualquer coisa que tem eletricidade. Meu Deus, vai explodir, eu vou morrer, eu não posso tocar, meu Deus, porque vai explodir. Ela tem um temor gigantesco em relação àquilo ali, porque ela não se permitiu experimentar quando aquilo ali... ela não se permitiu, não permitiram a ela experimentar quando aquilo não era nocivo o bastante ao ponto de colocar a vida dela em risco. Ela só sentiria dor, né? Porque sentir dor, sentir coisas negativas é um processo natural do nosso próprio desenvolvimento. A gente precisa experimentar. Eu lembro que eu comecei a fazer faculdade de História. Minha primeira experiência numa universidade foi uma faculdade de História. E eu lembro que quando a gente tinha as aulas no primeiro semestre, eu tive que ler um livro, se eu não me engano, do Lévi-Strauss, na aula de antropologia. E eu lembro que a gente estudando, e a gente começou a discutir sobre, eu não sei qual foi dos antropólogos na aula, não sei qual deles, mas eles falando do método de aprendizagem dos índios, em que a Índia chegava lá e fazia um pote de barro, e a criança do lado, o índio do lado, a criança, né, o índio do lado, pegava aquele pote e quebrava. E a Índia não reclamava nem nada, pegava e fazia outro pote. E a criança pegava outro pote e quebrava. Até o momento que ela via que se pegava, jogava, quebrava e ela parava, né? E a Índia continuava fazendo seus potes.
E aí aquele antropólogo perguntou por que ela fazia aquilo. E ela, por que ela não brigava, por que ela não reclamava? Ela disse, não, porque aí ele está aprendendo o que é inteiro, o que é quebrado. Ele está aprendendo que se ele pega uma coisa frágil e joga no chão, aquela coisa quebra. Ele precisa aprender que as coisas quebram. Então, essa lógica, por exemplo, de que nós, quando criança, precisamos experimentar determinadas coisas para aprender com aquela experiência ruim das coisas, isso muitos de nós não passamos, porque a gente passou por um momento em que os pais acreditavam que tinham que proteger os filhos das situações ruins. Então, muitos de nós não se percebe poderoso. Não sei se faz sentido o que eu estou colocando. Então, a percepção de poder pessoal ela é muito baixa, né? Então, a capacidade de ser como humano e de se autoexpressar, de se colocar, de se falar, de falar para si, falar para o outro, de se posicionar, geralmente ela é muito baixa em quem não se sente, quem sente que o seu poder pessoal é baixo, tá? Não sei se faz sentido. E aí, o empoderamento, ele é um processo de construção de quê? Construção de autonomia, aquele sujeito ser capaz de governar a si mesmo, é isso que é autonomia, né? Nomia, governo e auto, né? De você, self, não, de se autogovernar, de governar a si mesmo, a capacidade, a construção dessa capacidade de tomar decisões, de se sentir seguro e segura para tomar decisões e se sentir seguro e segura de ter controle na própria vida. Então, esse processo de se sentir esse indivíduo, esse sujeito, no controle da própria vida, é o que as pessoas acabam trabalhando quando se desenvolve empoderamento. Se sentir no controle da vida. E aí, empoderamento, gente, ele é uma ação individual. O empoderamento, ele não é coletivo. É claro que a gente fala de empoderamento de determinados grupos sociais, determinadas minorias. Mas esse empoderamento, quando se fala de determinadas minorias, ele é um empoderamento no sentido de promoção de um ambiente catalisador de empoderamento. Mas eu não consigo empoderar coletivamente as pessoas. Por quê? Porque empoderamento é um processo individual. Somente o próprio sujeito pode se empoderar. Eu posso ser um agente, eu posso ser um instrumento para catalisar o empoderamento em vocês. Mas quem vai se empoderar são vocês. Não sei se faz sentido o que eu estou colocando, né? Eu acho que é o Tratado de Educação de Rousseau. Eu lembro que eu li... Desculpa. Eu lembro, Rose, que eu li Rousseau na faculdade, quando fiz História e Antropologia. Deve ter sido ele. Deve ter sido isso aí, né? Isso deve ter sido mais ou menos esse autor. É porque faz muitos anos. Eu comecei a fazer a faculdade de História na década de 90, né? Enfim. Então, o empoderamento ele é uma ação individual. Eu não consigo empoderar você. Você não consegue me empoderar. O empoderamento ele é pessoal, ele é individual, né? O outro ele vai funcionar apenas como um instrumento catalisador. E aí, partindo daquilo que eu acredito, né? Que os artefatos culturais, que os produtos culturais, né? Aquilo que a gente tem, né, no nosso meio cultural, aquilo que a gente tem como filmes, séries, jogos, livros, games, etc. Eu acredito que esses produtos da nossa cultura podem funcionar como catalisador de empoderamento. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que quando você pega uma obra como, por exemplo, os X-Men, né? Que a gente está falando aí de indivíduos, de adolescentes, aquelas pessoas que saíram da infância, adolescentes que descobrem um superpoder, que descobrem uma super habilidade. E que cada um na sua diversidade vai ter um superpoder, vai ter uma super habilidade. Isso é um conteúdo que está dizendo para a gente que todos nós podemos, num dado momento da nossa vida, descobrir uma super habilidade, um superpoder. E que isso nos coloca num patamar diferenciado daqueles que não se descobriram dessa forma. Entende? Então, quando você começa a olhar para os artefatos culturais e ver que eles podem ser um catalisador para o teu empoderamento, a gente começa a olhar para um game, a gente começa a olhar para uma série, para um filme, para um livro que a gente está lendo com uma outra perspectiva, dialogando com aquela obra e se reconhecendo naquela obra e vendo, poxa, isso aqui tem igual a mim, mas se eu fizer isso aqui eu posso desenvolver isso e assim por diante. Não sei se faz sentido o que eu estou colocando. Então, o empoderamento ele é só individual. Ninguém pode empoderar ninguém, mas a gente pode ter o outro ou os artefatos culturais como catalisadores desse
É desse empoderamento. E aí, o que, que significa a palavra? Oi, Pedro. Oi, Pedro. Sempre, sempre presente. Pedro, obrigado, obrigado. Você sempre aqui. Taca o dedo aí no like, Pedro. Então, o que, que é esse catalisador? O que, que é um instrumento catalisador? É algo que vai acelerar o processo de empoderamento. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa, agora, partindo do ponto da perspectiva de como que eu faço isso, como é que eu me desenvolvo, como é que eu desenvolvo esse empoderamento, para de sofrer porque na tua infância não te permitiram isso, aquilo, outro, e você se sente incapaz, você se sente pequeno, você se sente impotente diante de determinadas situações. Eu acho que ficar brigando com o passado, ficar culpabilizando pessoas e processos não vai resolver o nosso problema. É claro que a gente precisa entender o fio da meada, a gente precisa entender a nossa linha temporal, estou no espírito dark, a gente precisa entender a nossa linha temporal para entender os desdobramentos das ações e para aprender com o nosso passado para que a partir das nossas ações a gente mude para padrões de comportamento. Beleza, nesse sentido tranquilo. Mas ficar naquela sofrência, lambendo as feridas. Por que minha mãe me deixou enfiar o dedo na tomada? E aí eu sou inseguro, cutucar objeto eletrônico. Não resolve, não vai resolver. Então como é que resolve? Como é que a gente lida um pouco com isso, né? A gente lida consumindo, vendo conteúdos, reposicionando, ressignificando a nossa percepção, o nosso posicionamento em relação à vida, ao mundo, ao outro e etc. E aí a gente pensa na vida humana, no ser humano, em várias dimensões, né? A gente tem a dimensão econômica, a gente tem a dimensão social, cultural, como é que eu me relaciono com as pessoas, como é que eu me relaciono com determinados grupos, né? Tem a dimensão familiar de relacionamentos, né? Os relacionamentos familiares, os relacionamentos afetivos, os relacionamentos com os colegas, os relacionamentos com os conhecidos, etc. A dimensão relacional da nossa vida. A gente tem a dimensão legal, ou seja, eu quanto sujeito, eu quanto pessoa, eu quanto indivíduo, como é que eu lido com os meus direitos e os meus deveres como um ser social, né, constituído dentro de um grupo. Então, a dimensão legal, a dimensão estética, como é que eu lido com o meu corpo, como é que eu lido com o belo em mim. E aí o belo pode ser interno ou externo, como é que eu lido com o belo em mim. A dimensão profissional, como é que eu lido com carreira, como é que eu lido com me sentir ativo na sociedade. E aí profissional e econômico não são sinônimos, tá? Você pode ser alguém extremamente ativo socialmente, você pode ter uma relevância na sociedade, que eu não quero tratar da dimensão do trabalho, gente, porque eu acho que trabalho... como é que eu poderia dizer assim? A gente tem uma visão negativa, né? Trabalho é aquela coisa que eu vou fazer todo dia, que é um saco e que vai me dar dinheiro, né? Não necessariamente é disso que eu tô falando. Eu tô falando de profissional, de me sentir um indivíduo ativo na sociedade e que eu contribuo para a minha sociedade. Eu sou relevante, eu tenho uma ação que eu contribuo para a minha sociedade, para o meio, para a comunidade onde eu estou inserido, e isso me traz um retorno econômico ou não. E aí o econômico é como eu ganho, como eu tenho a aquisição daquele bem, daquele dinheiro, como é que eu gerencio esse dinheiro e como é que eu levo também mudança e transformação com esse dinheiro para mim e para o meio onde eu estou inserido, né? Então, quando a gente pensa nessas dimensões, a minha intenção é começar uma série de lives a partir dessa, em que a gente vai pegar cada uma dessas dimensões, né? A dimensão econômica, sociocultural, relacional, legal, estética, profissional e outras que vocês queiram, que possa ter me fugido aqui na hora. E a gente vai tocar sobre empoderamentos nessas dimensões, empoderamento nesses eixos. Por quê? Porque eu posso, como eu falei na live passada, né? A nossa autoestima, a nossa autoconfiança, ela não é inteira, né? Ela deveria ser inteira, o ideal é que ela fosse inteira, mas ela é setorializada. Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode se sentir extremamente
empoderada na dimensão sociocultural dela, mas ela pode se sentir extremamente desempoderada, com baixo poder pessoal, na dimensão estética, por exemplo, na dimensão profissional ou na dimensão econômica. E aí, quando a gente fala de empoderamento, a gente precisa detectar na nossa vida aonde estão essas fragilidades, em que pontos é que eu como sujeito, constituído como sujeito, em que dimensões desse eu constituído como sujeito está frágil, onde é que está fraco e onde é que eu preciso fortalecer. Então eu vou começar essa série de lives, a gente está começando pelo conceito mais geral, e aí todas as quintas-feiras, hoje excepcionalmente está na sexta, porque ontem eu tive que cuidar de Fiona, né, minha cachorrinha, tive que cuidar dela ontem à noite. Mas nas sextas-feiras a gente vai estar batendo, na quinta-feira, perdão, a gente vai estar batendo um papo sobre empoderamento em cada uma dessas dimensões e a importância desse empoderamento para a autoestima. E aí, fazendo um gancho já com a live passada, eu falei com vocês na live passada de 3 dimensões desse auto, desse self, né? Que seria o autoconceito, a autoeficácia e a autoestima, né? Que a gente acha que é a mesma coisa, mas são 3 conceitos diferentes na psicologia. Autoconceito, só para quem não viu a live passada, recapitulando, é o que eu penso sobre mim mesmo, sobre mim mesma, é o conceito que eu tenho de mim. Autoeficácia é o quanto que eu me percebo capaz de fazer determinada coisa. E autoestima é o sentimento que eu tenho em relação a mim mesma. Se eu tenho um sentimento positivo ou negativo, né? E aí, geralmente, é um sentimento positivo ou negativo em relação a esse autoconceito. Meu intuito, gente, com essa série de lives, assim, meu sonho, meu anseio, né? O que eu desejo, o que eu espero conseguir com tudo isso, é que a gente saia desse espaço, e não só com essas lives, mas com a minha produção de conteúdo nas redes sociais, é que vocês saiam disso tudo se tornando a pessoa que vocês mais admiram na sua vida, né? Não sei se o Zelig ainda está aqui, mas eu lembro que uma vez a gente estava conversando, e aí a gente conversando e tal, aí eu perguntei para ele, né? Quem você quer ser? Quem você gostaria de ser, né? Ele falou e tal, não sei o que, ele retrocou a pergunta. Quem você gostaria de ser? Aí eu disse assim, né? Eu gosto da pessoa que eu sou, eu gosto da pessoa que eu me tornei. É claro que tem aspectos da minha vida que eu quero melhorar, tem aspectos da minha vida que eu quero transformar, né? Não sei se você lembra, Fê, dessa conversa que a gente teve, né? Tem aspectos da minha vida que eu quero mudar, mas eu não gostaria de ser outra pessoa. Eu sou a pessoa que eu gostaria de ser. Eu tive a fase de ter lá os meus ídolos, os meus referenciais, e que eu queria ser. Eu lembro que teve uma época, quando eu fazia seminário, que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu dizia assim, nossa, eu queria ser como fulana. Fulana tem um jeito assim, 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 assim. Eu tive essa fase, né? De olhar para uma pessoa e dizer assim, eu queria ser igualzinho fulana em determinado aspecto. Até um ponto em que eu fui crescendo, fui me trabalhando comigo mesma e cheguei num ponto de que, não, beleza, eu gosto da pessoa que eu sou. Preciso melhorar em muitas coisas? Preciso, devo. É urgente? Demais, isso é fato, né? Ninguém é 100%. Mas eu não gostaria de ser outra pessoa, não sei se faz sentido o que eu tô falando. E meu intuito é que vocês consigam chegar nesse ponto de olhar para si mesmo, olhar para si mesma e pensar assim, caramba, eu cheguei no ponto de que eu gosto da pessoa que eu sou. Eu gosto da pessoa que eu me tornei. Precisa melhorar? Precisa, mas eu tenho a mim mesmo como referencial. Eu tenho a mim mesmo como parâmetro de como estava e como tem que ser, não tem mais o outro. Porque o outro não me empodera, sou eu que me empodero. Não sei se faz sentido para vocês o que eu estou colocando. Não sei se faz sentido, né? Eu acho que num dia como o de hoje, que é o Dia dos Namorados, e tem muita gente que está aí na sofrência, né? Porque tá sozinho, né? Eu tive a minha fase também de sofrência, porque não tava num relacionamento e tal, não sei o quê. Aí a gente tem gente hoje aí que tá revoltada com as redes sociais, que não aguenta ver expressões de amor. Falando em expressões de amor, dá o like aí, gente, dá o coraçãozinho aí. Arrocha o dedo aí nesse coraçãozinho aí pra mim, por favor. Então, tem gente que tá na sofrência hoje, porque ainda tá naquela perspectiva de que o outro vai dar para ela alguma coisa. Não estou dizendo que a gente vamos entrar aqui, vamos abolir relacionamento, não é isso, não é isso.
Meu intuito é que vocês cheguem num ponto em que vocês olhem assim, caramba, se tô com alguém, beleza, se não tô, beleza também. Não vou morrer se não tiver uma outra pessoa ali. Entende? Porque eu acredito que a gente precisa chegar nesse patamar de desenvolvimento de que a gente se basta. Não sei se faz sentido o que eu tô colocando. O outro, ele é alguém que caminha junto comigo, mas ele não é minha outra metade. Eu não acredito nessa besteira de que você tem que encontrar a sua metade. Quiser mané de metade, eu lá sou partida, eu sou inteira. Eu não sou partida, não tem metade minha por aí perdida, não, sabe? Essa história de que você tem que encontrar a sua alma gêmea. Não, eu sou minha alma gêmea, você precisa ser sua alma gêmea. Então, meu intuito com essa série de lives é que a gente entre nesse ciclo de empoderamento e que aí o conceito que você tem sobre si mesmo, ele é atualizado, ele é transformado. E aí você para de querer ser outra pessoa e começa a querer ser você mesmo. Eu sou quem eu quero ser, mas eu quero ser diferente do que eu sou. Alguns de vocês aqui sabem que eu tenho uma base religiosa, né? Hoje eu não sou tão frequente, mas eu tenho uma base religiosa no mundo evangélico. E tem uma música de um compositor, né? Que ela dizia assim, né? Que Deus me ama como eu sou, mas não me deixa como eu estou. E é essa lógica, né? Independente se você acredita em Deus ou não, né? Mas se ame como você é. Mas não queira ser como você está. Não sei se faz sentido o que eu estou colocando, né? Porque isso deve dizer assim, olha, eu estou satisfeito comigo, eu estou satisfeita comigo, quem eu sou, mas eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Esse é o nível de empoderamento que a gente precisa querer construir na nossa vida, porque aí o meu autoconceito, ele entra num processo de atualização. Eu estou sempre fazendo um upgrade em quem eu penso sobre quem eu sou. Eu estou sempre dando um nível mais elevado em quem eu penso, aquilo que eu penso sobre mim mesmo. Eu estou satisfeita com quem eu sou, mas eu estou feliz com quem eu sou, mas eu não estou satisfeita como eu estou. Faz sentido o que eu estou colocando, né? A Rose colocou assim, eu tenho uma amiga que disse que disse hoje que a NASA precisa me estudar, porque eu não estou sofrendo. Rose, assim, eu já não vou dizer que eu não tive, eu tive minha fase de sofrência. Eu tive minha fase de sofrência, tive minha fase de lamber ferida, de ficar assim, meu Deus. Aí você vai amadurecendo, você vai se calejando, você vai chegando numa fase que você diz assim, tá, eu não quero ninguém, eu não quero muleta, eu quero somar na vida de alguém. E o que eu tenho para somar na vida de uma pessoa, entende? É esse nível, né? Não é também aquela coisa assim, porque tem gente que tá naquela assim, eu não quero ninguém, eu não quero saber de ninguém, eu não tô nem aí para relacionamento. Na verdade, isso é camuflando, isso é mecanismo de defesa, isso é negação, mecanismo de defesa. Não é disso que a gente tá falando, a gente não tá falando de quem tá com raivinha de amor nas redes sociais hoje. Não tô falando disso, porque isso é mecanismo de defesa, isso é negação, você entra numa vibe de hater, né? De pura negação, porque você tá, na verdade, ressentido, isso é inveja. O nome disso é inveja enrustida, disfarçada de good vibes, entendeu? Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando daquela perspectiva de, poxa, seria legal estar com alguém hoje. Não tô com alguém hoje, beleza, mas eu tô comigo. Então, beleza, com quem que eu posso com quem que eu posso compartilhar esse momento? Com quem que eu posso estar ali junto? Quem sabe ano que vem eu esteja aí nas redes sociais, né? Mostrando a minha fotinha com alguém. Faz parte da vida, gente. A gente tem que caminhar nesse sentido, né? Não de entrar numa negação e numa invejinha enrustida, né? Por sinal, eu tenho interesse também de fazer uma live com vocês sobre inveja, porque é um assunto que eu acho que é melindroso, E aí, quando a gente se empodera, a gente começa a aumentar o nosso senso de autoeficácia. Por quê? Porque se eu tenho controle na minha própria vida, se eu sou agente, se eu sou protagonista na minha própria vida, se sou eu que estou ali, eu costumo dizer que eu acho que a gente tem que passar da etapa de protagonista e tem que começar a ser o roteirista da nossa própria vida. Eu não quero apenas ser o personagem principal, eu quero escrever a história. Eu quero estar ali escrevendo a minha história. Eu quero controlar o que eu estou escrevendo, né? E ser, digamos, o personagem da minha própria história, né? Ser o narrador da minha própria história, né? E aí a gente aumenta essa nossa autoeficácia quando a gente se empodera. E aí quando a gente aumenta essa percepção de eficácia, a gente aumenta
a nossa autoestima. Então, a avaliação da gente, ela começa a se tornar positiva. Por quê? Porque eu tô ressignificando o tempo todo quem eu sou para mim mesmo. Eu tô o tempo todo aumentando a minha percepção de que eu sou capaz de fazer as coisas. E eu percebo que eu tô no controle. Como é que eu não vou gostar dessa pessoa? Como é que eu não vou achar que essa pessoa é uma pessoa legal, né? E aí já fazendo um spoiler, né, da questão do empoderamento econômico. Isso tem um impacto gigantesco. Boa parte da minha percepção de incapacidade na minha vida mudou quando eu me percebi um sujeito empoderado, uma sujeita, né? Empoderada economicamente, quando eu consegui alcançar a minha independência financeira, quando eu consegui ser capaz, é claro que às vezes eu meti pelas mãos, gastei mais do que devia e tal, mas quando eu sabia que eu tinha aquele dinheiro ali para contar e que eu era capaz de pagar as minhas contas, e que eu não dependia de pai, não é pai e mãe, que eu não dependia de outra pessoa ditando as regras, né? E aí a gente aumenta a nossa autoestima. E aí aumenta o quê? Lembrando aí da nossa live passada. Aumenta também a minha percepção. Aumenta não. Eu desloco a minha percepção do locus de controle do externo para o interno. E eu desloco a validação do externo para o interno. Lembrando aí o que é o locus de controle, né? É como eu me sinto, como eu sinto controle. Se o controle ele é externo, eu dependo de alguém para controlar as coisas. Ou se ele é interno, se sou eu que controlo as coisas. E a validação, se eu estou sempre confirmando, eu estou sempre ratificando, estou ali confirmando se ela é externo ou se ela é interno. Então, com o empoderamento, eu vou deslocando esse locus de controle do externo para o interno. Eu não preciso mais que outra pessoa resolva as coisas. Eu não preciso mais que outra pessoa faça as coisas por mim. Eu me coloco como protagonista e eu tento resolver, eu tento buscar soluções para as coisas. E aí eu não preciso mais da confirmação externa, eu não preciso mais que as pessoas me digam, nossa, tá bom, nossa, tá bonito, nossa, tá legal. A validação externa, ela se torna um suporte e não o essencial pra gente, né? Por isso que é tão importante o processo de empoderamento para nossa autoestima, porque se eu não tenho, é como se fosse tudo, é como se tudo fosse microdimensões, né? Do nosso processo de confiança, né? de confiança interna, né? Daquilo que eu falei na live passada, dessa sustentabilidade de autoestima, dessa sustentabilidade emocional. Se eu não dependo tanto do externo, se eu tenho mais um controle interno, se eu tenho um autoconceito bom sobre mim mesma, se eu me percebo eficaz, se eu tenho um sentimento positivo sobre mim mesmo, sobre mim mesma, eu dependo menos do que as pessoas estão dizendo, eu dependo menos. Aí, desculpa a expressão, aí você liga o C e você tá cagando porque a pessoa tá achando. Aí você faz uma coisa porque você gosta daquilo. E não porque as pessoas vão dizer que aquilo é legal ou que aquilo não é legal. Hoje eu tava conversando com meu irmão, né? E a gente conversando, porque hoje é aniversário dele, né? A gente tava conversando e eu falando para ele assim que às vezes nem todo mundo está preparado, por exemplo, para pessoas que querem um estilo de vida mais alternativo, né? Meu irmão é aquele tipo de cara que não gosta de andar de calça e roupa social. Meu irmão gosta de andar de bermuda e camiseta. Para ele, a vida perfeita seria se ele pudesse trabalhar de bermuda e camiseta, né? E a gente conversando, meu irmão gosta de skate, é skatista e tal. Então a gente conversando, eu disse, olha, nem todo mundo que está preparado para lidar com isso, né? E a gente precisa chegar num ponto de autoconceito, de segurança, que você diz assim, olha, existem pessoas, né, que hoje trabalham, que hoje ganham muito dinheiro e que vivem de bermuda e camiseta. E que são bem-sucedidas, têm o seu carro próprio, têm sua casa própria e trabalham de bermuda e camiseta. A gente precisa chegar num autoconceito e num empoderamento tão grande sobre si mesmo que a gente vai dizer assim, olha, o estilo de vida que eu quero para mim é XYZ, eu quero viver dessa forma. A internet está aí para mostrar pra gente que tem gente que usa a internet só para ficar stalkeando a vida de quem não presta, né? Presta sim, tô falando que a pessoa que a gente está stalkeando não presta. Eu tô dizendo que não presta você ficar olhando a vida de quem não vai somar e acrescentar nada na sua vida. Mas para um pouco para olhar, tem gente que consegue. Eu gosto, por exemplo, né? Flávia, eu tenho uma dificuldade muito grande de estar 1000 por hora às 5 horas da manhã. Não sou ninguém às 5 horas da manhã.
Na minha vida perfeita, no meu mundo perfeito, eu acordaria todos os dias meio-dia, né? E iria dormir lá para as 3, 4 horas da manhã. No meu mundo perfeito, se eu pudesse escolher plenamente a minha vida, seria assim, né? Hoje a pessoa precisa trabalhar, acordar cedo para ir trabalhar. Ainda não cheguei nessa fase da vida, espero um dia chegar, né? Mas aquela coisa, e aí você coloca lá, bom, quem é que consegue? Tem gente que consegue trabalhar, ganhar, pagar suas contas, ter uma vida legal e que acorda meio-dia? Tem gente que consegue. Então, eu quero viver dessa forma e como é que eu faço para viver dessa forma? Então, hoje as redes sociais estão mostrando pra gente que existem vários estilos de vida diferentes. Eu não preciso mais da validação. Eu não preciso mais daquela pessoa no meu ouvido me dizendo, mas bem-sucedido é só quem é concursado. Mas bem-sucedido é só quem acorda às 5 horas da manhã. Aquela máxima que vocês devem ter ouvido de pai e mãe, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Meu Deus do céu, né? Eu fico imaginando, era para todo padeiro nesse mundo ser rico, milionário. Porque padeiro acorda 3 horas da manhã e nem todo padeiro é rico e milionário, né? Tem o dono da padaria, que às vezes tem bastante dinheiro, que tem uma rede de padarias, mas os padeiros em si não são ricos milionários, entende o que eu tô falando? Então, a gente precisa sair um pouco daquelas vozezinhas externas que estão dizendo pra gente que a vida como a gente quer não presta, não serve, porque isso é validação externa. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Quando você se empodera, isso aqui vai perdendo a força. E isso aqui vai ganhando a força, entende? Aí você consegue dizer assim, não, eu quero esse estilo de vida, ou eu quero... não sei se o Pedro me permite abrir aqui, né? Porque o Pedro, eu conheço o Pedro pessoalmente. Não sei se o Pedro me permite abrir aqui a questão da montagem, né? De se montar. Não sei se você está entendendo o que eu tô falando, né? Se ele me permitir, eu uso aqui como exemplo, mas só se ele me autorizar, né? Então, se você está num processo de se tornar a pessoa que você quer ser, não vou entrar em detalhe, né, Pedro? Pelo amor de Deus, é só um exemplozinho, se você me autorizar, né? Escreve aí para mim, autorizo. Então, assim, você não depende mais daquela validação. Tá, beleza. Eu conheço o Pedro pessoalmente, o Pedro está se montando, ele está num processo de transformação, de transição, para uma estética, que é uma estética que não agrada a todo mundo. Então, o Pedro está no processo de unha comprida, cabelo comprido, ele está se montando, certo? E aí, para quem conhece a terminologia, ele está se montando... posso falar o termo, Pedro? Ou você se sente constrangido se eu falar, né? Então, ele está num processo de montagem. E aí, nesse processo de montagem, eu imagino o quanto que ele deve estar ouvindo as pessoas dizerem, mas esse cabelo tá horrível, corta esse cabelo. Para que essas unhas desse jeito, tira essas unhas. Se você fica o tempo todo ouvindo para essa validação externa, você começa a achar que você é inadequado, inadequada. Porque você não está no padrão das pessoas. Eu lembro que quando eu estava drag queen, né? Então, o Pedro está no processo de se montar como drag, né? Ele está no processo de transição. Eu lembro quando eu estava no meu processo de transição capilar, que eu falava para as pessoas que queria cortar o cabelo, porque ia tirar toda a parte de química do meu cabelo. Teve um rapaz lá no meu trabalho, né? Que era assim, o rapaz era o top master advanced, que todas as meninas queriam namorar com ele no trabalho, né? Aí ele chegou para mim e fez assim, não faça isso, não corte seu cabelo, você vai deixar de ser feminina, pelo amor de Deus. E eu digo, oi, peraí. Na época, eu tava assim, uns 6 dedos mais ou menos aqui de cabelo cacheado, encaracolado, e o resto liso. Parecendo umas espigas de milho, horrível, horrível. Aí eu, vou cortar, tá horrível, meu cabelo tá horrível, não tá com cacho, tá um manhaco, eu vou cortar. E se eu fosse dar ouvido para aquilo ali, eu nunca teria cortado meu cabelo. Aí cortei o cabelo, e quando eu cheguei no cabelo, ele disse, poxa, ficou legal. Eu digo, tá vendo assim como é que são as coisas? A própria pessoa que disse que eu não deveria fazer, depois vai lá quando você faz e diz, poxa, não ficou ruim, né? Então, se a gente começa a lidar muito para validação externa, a gente não faz nada do que a gente quer. A gente não vive a vida do jeito que a gente quer, porque todo mundo vai meter o pitaco. Hoje nas redes sociais, gente, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que mais tem é gente para dizer como a gente tem que viver a vida da gente, não é assim? Tem hora que você olha assim, meu Deus do céu, dá vontade de dizer assim, fulana, vai viver a tua vida e para de encher o saco com a minha vida. Porque a pessoa está tão preocupada com a sua vida que ela não vive a própria vida, né? Então, como a gente vai se empoderando, essa validação externa ela vai diminuindo e a validação interna vai aumentando, né? O Pedro colocou assim, né, que as pessoas falam muito em relação ao estilo dele, né? E que ele sempre fala, eu sou um homem e me sonho homem. A unha grande e pintada é de homem, né? E as pessoas muitas vezes não entendem, as pessoas não entendem essa questão estética, as pessoas não se percebem
elas têm uma limitação, né? Quando a gente falar um pouco mais sobre a questão do empoderamento estético, a gente vai tocar um pouco nesse assunto, né? Que é o seu estético, não é o estético do outro, né? O estético é como você percebe, é percepção, a estética é percepção, é como você percebe o belo, né? Então, se a gente for, por exemplo, né, dar espaço, né, para esse estético, da maneira como as pessoas veem, a gente se coloca em determinadas gaiolinhas, em determinados, como é que eu poderia dizer assim? Peraí, deixa eu pegar aqui a palavra. Rótulos. A gente se coloca em determinados rótulos que é controle. Rótulo é controle, gente. Quando a pessoa rotula a gente, é controle. Isso é controle externo. Por exemplo, né? O rótulo, né? Eu tô aqui, psicóloga, produzindo conteúdo, sou nerd geek, né? É um negócio completamente fora do normal. Doutora, tenho um doutorado, eu deveria estar falando como? Com a linguagem nerd, com a linguagem psicóloga, com a linguagem doutora, com a linguagem nordestina, como é que eu deveria falar? Então, rótulo prende, rótulo controla. Quem coloca rótulo na gente quer controlar a gente. Então, a gente precisa sair um pouco dessa validação externa e aumentar a validação interna, né? E aí, chega no ponto, tá, Flávio, mas como é que eu faço para desenvolver isso? Como é que eu faço para desenvolver esse empoderamento? Porque tudo que você falou, eu acho que meio que eu já sabia, né? Se não sabia, beleza, conteúdo aí que você aprendeu. Se não sabia, como é que você faz? O que você pode fazer de forma prática para aumentar o teu empoderamento pessoal? Primeira coisa é se abrir para experimentar. Gente, experiência ela é transformadora, né? A aprendizagem ela não acontece só teoricamente, só conceitualmente. A aprendizagem ela acontece na prática, na experimentação, na experiência. Então se permita experimentar, né? Se você não sabe, eu estava assistindo uma live hoje, vocês sabem que quando eu faço bike de manhã, eu faço assistindo conteúdos diversos. Eu estava assistindo uma live sobre empreendedorismo hoje de manhã, e aí uma das pessoas entrevistadas, ela virou e falou assim, né? Ela disse, não, ela falando, que perguntaram para ela por que ela não estava em determinada rede social XYZ. E ela disse assim, olha, não dá para você estar em tudo, né? Não dá para você estar em todas as redes sociais, não dá para você estar bombando em tudo. Mas eu vou lá, eu me permito ir lá naquela rede social, eu vou na festa, vejo se a festa tem mais ou menos a ver comigo. Se tem, beleza, eu fico. Se não tem, eu saio, porque não tem como estar em todas as festas, né? Então se permita experimentar. Se você ainda não está muito seguro, tem um filme, o que eu acho muito genial, né? Muito genial, que é o Noivo em Fuga, porque é um filme que é basicamente a jornada de autodescoberta, né? É um filme antigo com a Julia Roberts, e aí tem uma cena no filme que o Richard Gere, que é o personagem lá que faz o par romântico com ela, sempre perguntava para ela, mas que tipo de ovo que você gosta? Como é que você gosta de ovos? Como é que você prefere ovos? Quando você estava com fulano, você gostava de ovos mexidos. Quando você estava com cicrano, você gostava de ovos cozidos. Quando você estava com beltrano, você gostava de ovos Benedict. Como é que você gosta de ovos? Ela não sabia nem que tipo de ovo que ela gostava, porque ela comia o ovo conforme o parceiro que ela estava. Se a pessoa que ela estava gostava de ovos cozidos, ela só comia ovo cozido, né? E aí tem a cena em que ela vai e que ela coloca aquele mundaréu de ovos, de todos os tipos, de todas as formas que são feitas possíveis. Ela começa a experimentar aqueles ovos para chegar à conclusão de qual é o ovo que ela gosta, de como ela gosta dos ovos, como é que ela prefere os ovos, né? Tem gente que é tão desempoderada que tá nesse nível, não sabe nem das coisas que gosta, não sabe nem qual é o estilo de música que gosta. Então, se você tá das dimensões da sua vida que você não sabe direito ainda, não tem clareza sobre quem você é, porque quando você tem clareza sobre si mesmo, você também está ali empoderado, se permite experimentar. Se permite ir lá, ver como é que é, vai na festa, chega lá, vê, mas é festa que não tem salgadinho, é balada. Eu não gosto, eu gosto de festa que tem salgadinho e comida. Beleza, então eu vou sair daqui e vou para ali. Não é minha galera, não é minha praia, tá? Então se permita experimentar, se abra a experimentar as coisas. Se permita e ali ver como é que é. Ver como é que funciona. Eu tô cansado do meu trabalho. Será que eu devo empreender? Experimenta, pega alguma coisa e tenta vender, tenta fazer alguma coisa. Entende?
Então se abra para a experiência, esteja aberto a experimentar. Não é porque você experimentou que você tem que ficar na festa, não é porque você foi que você tem que ficar. Entende? A gente tem aquela coisa assim, mas se eu começar a fazer brigadeiro para vender, para tentar ver se eu vou empreender, eu tenho que fazer brigadeiro pro resto da vida? Não. Oi, não existe isso. Não existe isso, né? Vai lá e experimenta. Eu vou ver se eu gosto do meu cabelo curto. Corte, cabelo cresce, né? Eu vou ver se é legal fazer tal atividade. Vai lá e tenta. Se não gostar, larga. E tá de boa, gente. Sem essa crise. Já tem tanta coisa na vida da gente prendendo a gente que a gente não precisa de mais uma coisa para aprender, né? É experimentar. Vai lá. Gostei, fica na festa. Não gostou, vaza. É simples assim, né? Segundo ponto, você precisa focar em si mesmo. É aquela historinha lá do avião, né? Da aeromoça, né? Primeira máscara em você, depois na criança. Quando a gente está no que a gente percebe num processo que a gente está, o nosso poder pessoal é muito baixo, a nossa autoestima está muito baixa, a insegurança está muito alta, não dá para salvar o mundo, tem que focar em você, Então, às vezes eu fico vendo, por exemplo, chegam alguns alunos, né, para conversar comigo lá na universidade, e que eu chego, a pessoa está ali toda desbagaçada, a vida pessoal toda desbagaçada, está indo mal na universidade, não tem grana, tá ali toda lascada, depende de pai e mãe, aguentando pressão de pai e mãe que da banca, né? Minha mãe sempre dizia que quem come do meu pirão apanha do meu cinturão, né? E eu aprendi isso e eu levei isso pra minha vida quando eu disse assim, eu não quero mais apanhar do cinturão, então eu tenho que parar de comer o pirão, eu tenho que comer meu próprio pirão, né? E a pessoa tá ali ainda dependendo de pai e mãe, tendo que aguentar muita coisa e tal, e a pessoa chega para conversar comigo porque eu sei que eu quero mudar meu namorado. Aí eu olho assim e digo, a vida tá toda desgrundunhada, a vida tá um bagaço dos infernos, tá toda... E a pessoa tá querendo, foi conversar comigo, chega muito, gente, veio conversar comigo pra marcar pro namorado, pra eu conversar com o namorado, pro namorado mudar. Então vai ser criatura do céu, né? Para de olhar o outro, vai olhar o umbigo, criatura do céu. Porque, né? Porque a pessoa acha que se o namorado mudar, ou se o pai mudar, ou se, chega às vezes, né? Porque se meu pai mudar, se minha mãe mudar, se meu irmão mudar, minha vida vai melhorar. Não, empoderamento é pessoal. Cuide de você, mude você, foque em você. Mas a pessoa que está comigo não vai entender. Olha, assim, às vezes dá vontade de assim, dar uns tabefe, cara. Se a pessoa com quem você está convivendo, seja pai, mãe, etc., não entende que você está num processo tá num processo de reforma, né? Estamos trabalhando para melhor servir, né? Que você está num processo de transformação, que você deixou de buscar a pessoa porque você está cuidando de si, porque você está tratando de si. Cara, então aquilo ali não é afeto, sabe? Entende o que eu tô dizendo? Aquilo ali é outra coisa, mas não é afeto, assim, entende, né? Eu vejo muito, por exemplo, né? É muito comum uma pessoa que, sei lá, que de repente tinha uma obesidade mórbida, estava afetando a saúde, e a pessoa agora decide que vai focar nisso, aí ela precisa passar 2, 3 horas, porque ela tem, né? Quem tá com obesidade mórbida, quem tá com sei lá, com 70% a mais de massa corporal do que deveria ter, né? Massa corporal não, né? De gordura, do que deveria ter. Quem tá muito acima do peso que precisa emagrecer, não é meia hora de bike que vai resolver, né? E aí entra um espaço, fazendo parênteses, né? A gente tem que tomar cuidado que muitos de nós estamos convivendo com codependentes, né? O codependente, ele é um hábil sabotador do dependente. Tem um dependente e o codependente, né? O dependente é a pessoa que tem um problema. Por exemplo, eu tenho obesidade, né? Eu tô acima do meu peso, eu tô num processo de mudança de estilo de vida para reduzir o meu peso, por uma questão de saúde. Tá afetando meu joelho tá lascado, eu sinto dores na coluna. Então, é um processo de adquirir qualidade de vida, não é estético. Claro que o estético vai ser beneficiado, mas a motivação não é estética, a motivação é saúde, né? Então, eu sou a pessoa que tem um problema. Ninguém chega no peso que eu cheguei do dia para noite se não tem problemas ali mal resolvidos, né? Então, eu sou a pessoa que tem um problema, eu sou a dependente, né?
O codependente é aquela pessoa que está sempre ali, é a quarta perna da cadeira. É como se fosse uma cadeira, o dependente está sentado na cadeira, só que a cadeira só tem 3 pernas. Falta uma perna aqui. E o codependente é a pessoa que segura a quarta perna da cadeira, né? Quando o codependente sai, o que acontece? A cadeira cai, porque ela só tem 3 pernas, o quarto eixo não está ali, né? O dependente é a pessoa que está na cadeira, só que o que acontece? O codependente é aquela pessoa que fica ali, ai, tá vendo? Minha vida é toda essa bagunça porque tem fulano na minha família que é alcoólatra. Nossa, pense o peso que é ter fulano na minha família que é alcoólatra, ter fulano na minha família, ter fulano ali que tá o tempo todo gordo, eu fico dizendo pra ela que ela tem que emagrecer, porque o joelho dela tá mal, não sei o que, não sei o que. Aí a gordinha, né, vai lá e diz assim, bom, eu vou fazer regime, vou fazer dieta. Aí o codependente chega lá, aí a pessoa, falei hoje de manhã, quer começar a dieta hoje. Aí o codependente vai lá e faz bolo de chocolate, que é o que a gordinha mais gosta, na verdade lasanha. Faz lá o bolo de chocolate, né, pro gordinho. Aí o gordinho chega em casa, quando ele bate o olho, em vez de ter uma bela salada feita de uma maneira diferente, ou ter um negócio feito de uma maneira diferente lá, que é diet, sei lá o quê, faz o bolo de chocolate que o gordinho mais gosta. O codependente sabota, porque o codependente precisa do dependente na cadeira. Ele precisa da pessoa ali mal para ele ter função, entende? Porque quando o dependente sai da cadeira, ele perdeu a função, ele tá segurando a cadeira para quê? Se não tem ninguém sentado nela, entende? Então a gente tem que começar a detectar quem são as pessoas, porque quando a gente tá num nível que a gente tem problemas na nossa vida que a gente quer resolver, sempre tem alguém que convive com a gente que tá sabotando a gente. E a gente não é que se você vai assim, vou parar de falar com fulano, vou jogar fulano fora da minha vida. Não é isso, mas é como é que eu faço para não entrar, perceber que fulano tá sabotando, né? Então foca em você. É você que tá na cadeira, é você que tá ali, né? Você não tem que estar focado no fulano que tá ali segurando a cadeira. É uma responsabilidade sua. Se para ele se sentir útil, se sentir funcional no mundo, ele precisa de você ali na cadeira, ele precisa de você mal, cara, isso não é relação saudável. Isso é relação neurótica, doente. Entende o que eu tô dizendo? Então, você tem que rever essa relação, rever a dinâmica dessa relação. Tem relações que não dá muito pra gente se desfazer, né? Às vezes é pai, mãe, né? Não dá pra você pegar e jogar fora, né? Mas você tem que rever a dinâmica dessa relação e tentar trabalhar essa dinâmica de relação, porque a prioridade tem que ser você. Você tem que se colocar no foco. Pô, eu tenho que focar em mim, eu tenho que cuidar de mim, eu preciso melhorar. Não sei, porque quando você melhora, tudo melhora em volta, entende? É tipo, por exemplo, né? Aquela família que o cara era fumante e nunca tinha dinheiro para nada. Aí a pessoa para de fumar e agora sobra, porque é R$ 5 a menos por dia que a pessoa gasta com cigarro. Quando você coloca 5 no mês, R$ 5 por dia no mês dá quanto? Quanto no mês que sobra agora para juntar? E aí a qualidade de vida, de financeiro da família melhora porque aquela pessoa deixou de gastar dinheiro. Não estou falando contra fumante ou a favor de fumante, estou dizendo a lógica, né? Quando você muda uma dinâmica na sua vida, tudo à sua volta também muda, porque a dinâmica muda, né? Outro ponto, cria uma rede de suporte de qualidade. O que é uma rede de suporte de qualidade? Se cerque de pessoas que vão te colocar para frente. Às vezes a gente não consegue, tem codependência na nossa vida, tem pessoas que são a quarta perna da cadeira que a gente não consegue colocar para fora, a gente não consegue colocar para longe. Mas aí como é que você vai ficar o tempo todo com aquilo ali? Então você precisa buscar relacionamentos e pessoas para a tua vida que sejam pessoas que vão ser essa rede de suporte de qualidade. Ah, Flávia, mas eu não convivo com pessoas assim. Então começa a seguir nas redes sociais, começa a ver aquela pessoa, começa a assistir o conteúdo daquela pessoa, começa a ler livros de determinadas pessoas, começa, às vezes, tem uma palavra agora que está muito na moda, né? Gatilho, né? Tem gente, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço, né? Nem sei se ela está aqui na live, eu tenho uma amiga minha que ela tem uma dificuldade muito grande de assistir conteúdos em que os protagonistas morrem, né? Para ela é um gatilho gigantesco por questões pessoais da vida dela. E aí às vezes ela me pergunta, amiga, e tal coisa morre? Eu digo, não, pode ficar tranquilo que o personagem principal não morre. Dou um spoiler para ela, dou, mas por quê? Porque eu sei que para ela é um gatilho, para ela é um sofrimento gigantesco, que ela tomou como decisão pessoal, por exemplo,
que ela não iria mais assistir determinados conteúdos porque faziam mal para ela. Determinados filmes e séries faziam muito mal para ela. Às vezes a gente precisa tomar essa coragem de parar de assistir determinadas coisas. Eu, por exemplo, eu não assisto filme de terror, não assisto, não adianta, não me faz bem. Pode dizer que é legal, pode dizer o que for, não assisto. Eu, por exemplo, teve o Poço, todo mundo falando do Poço e tal, não sei o quê. Só de ver o trailer já me fez... Eu digo, não vou assistir. Pode estar bombando, pode estar no hype, o que for. Pra mim não me faz bem. Então pra que você vai assistir aquilo só pra você dizer que viu? Às vezes a sua rede de suporte de qualidade é o conteúdo que você assiste, né? Então se cerque de pessoas que podem ser, pessoas que vão te alavancar, te colocar pra frente. Outro ponto, abrace as suas falhas. Gente, a gente precisa ter essa coragem, a gente precisa ter a coragem de abraçar as nossas falhas. Nenhum de nós é perfeito, a gente erra, a gente pisa na bola, a gente pisa na bola com a gente, que dirá com os outros, né? Então, abrace as suas falhas, abrace, diga lá, pô, isso aqui é uma limitação minha, é um problema que eu tenho, eu preciso resolver, não tô com condições de resolver agora, mas tá lá, eu sei que tem. Né? Não é para você também se martirizar, ai meu Deus, eu nunca faço nada certo, não é isso, né? Tem a falha, beleza, abraça no sentido de acolher, de olha, tá aqui falha, você tá aqui, vai chegar a hora de eu resolver, né? Então tem essa bondade consigo. E por último, gente, eu acho que é o ponto talvez o mais difícil quando a gente for tocar na questão de empoderamento profissional, né? Faça o que você ama. Nem todo mundo consegue. Né? Nem todo mundo consegue fazer o que ama, né? Eu tenho um conhecido meu, não digo nem amigo, porque a gente não tinha esse nível de relacionamento. Ele era professor no seminário quando eu estudei, e depois ele foi estudar na mesma universidade que eu estudei e tal, e um dia eu conversando com ele, eu falei, olha, vai ter um concurso aqui pro Tocantins na tua área e tal. Aí ele virou e falou assim, não, Flávia, eu não vou, tô bem aqui, tô bem fazendo o que eu faço, tô trabalhando em tal coisa e não é o que eu quero fazer, mas é o que paga as contas para fazer o que eu quero. Eu disse, como assim? Ele disse, não, o que eu realmente gosto é de música, só que o tipo de música que eu gosto, o estilo de música que eu gosto é o estilo de música que não bomba, que não vende. Eu não vou falar o que é, porque pode ter alguém que conheça, porque tem gente aqui da cidade onde essa pessoa mora, mas imagina, por exemplo, se alguém gosta de... jazz, por exemplo. Jazz é um estilo de música que você, para viver de jazz no Brasil, não dá. Assim, é um estilo de música que no Brasil você não bomba de ganhar dinheiro, você não bomba de fazer show, né, com jazz, né? Então ele disse, o estilo de música que eu gosto é um estilo de música que não bomba, mas o meu trabalho me permite ter a minha banda, a gente vai e toca de graça nos lugares, e o que me realiza é a minha banda. Então essa pessoa tinha... E eu falei assim, cara, que clareza, né? Porque assim, a pessoa tinha uma clareza gigantesca de que, olha, eu fui estudar, fui fazer tal faculdade para poder ganhar grana, para poder pagar o que eu quero fazer. Então ele não conseguia viver financeiramente do que amava, mas fazia algo para ganhar dinheiro para poder fazer o que ele amava. Porque ninguém pagaria ele para fazer o que ele ama. Entende o que eu tô falando? Mas você precisa de alguma forma colocar na tua vida coisas que você ama fazer. Porque imagina que vida difícil que a gente tem, né? Quando tudo aquilo que você faz para ganhar dinheiro, para se relacionar, você não ganha dinheiro com o que você gosta, não se relaciona com as pessoas que você gosta, você não gosta da sua família, porque ninguém é obrigado a gostar da família, é o lugar que a gente nasceu e tem gente que não gosta da família e tá tudo bem. Você não gosta da sua família, então a pessoa não gosta do que faz para ganhar dinheiro, não gosta da família, não gosta das coisas que faz para se divertir, porque se relaciona com pessoas que fazem coisas que não tem nada a ver com o que essa pessoa gosta, ela acaba indo para os rolês, que é uns rolês que não tem nada a ver com ela, mas ela vai para não se sentir sozinha. Aí a pessoa não gosta de pegar aqui os eixos. Aí a pessoa não sabe seus direitos e deveres, né? Ela não sabe de nada com nada, tá sempre levando uns calote e fica por isso mesmo. Não gosta de como ela tá esteticamente, não tá com o corpo que ela queria, ou com o cabelo do jeito que queria, com a pele do jeito que queria, e também não tem grana, porque se não gosta do que faz mal feito, e aí não tem grana para cuidar de nada disso, né? E aí trabalha com o que não quer, né? E aí arruma um relacionamento que não é um relacionamento que queria, só para não dizer que tá sozinha,
só para as pessoas não falarem, ainda vai arrumar filho porque fulano, ciclano, beltrano tava pressionando porque para ser mulher, para ser homem de responsável tem que ter filho. Olha a vida, que inferno. Aí você diz assim, meu Deus do céu. Aí você olha pra vida assim, pô, não tem nada. Você não se reconhece na sua vida. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. A gente precisa olhar para a vida da gente e se reconhecer na nossa própria vida, né? Não sei se fez sentido para vocês, já tá entrando aqui na nossa hora, daqui a pouco o Instagram apita aqui que tá no horário, mas não fez sentido para vocês, e aí na próxima semana a gente vai para a primeira dimensão, que seria o empoderamento econômico, e tocar nesse ponto. E como é que a gente usa o empoderamento econômico para aumentar a nossa autoestima, como é que a gente lida com essa dimensão da nossa vida e a importância dela para a nossa autoestima, né? Então, se perceber capaz, se perceber poderoso e poderosa é parte do nosso processo de auto-amor, né? De autocuidado, de amor próprio, porque a autoestima é isso, é amor próprio. E de gostar de quem a gente é, né? Então, o Instagram tá falando aqui que faltam 27 segundos. Então, gente, muito obrigado. Gratidão no coração para todo mundo que veio, né? Feliz Dia dos Namorados para quem tá com alguém, feliz Dia dos Namorados para quem tá sozinho, né? E acima de tudo, feliz do Dia dos Namorados de você com você mesmo, do seu auto-amor. Que hoje seja um dia de felicidade, de auto-amor para vocês, tá bom? Carinho e obrigado pela presença, gente.